Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você vai vendo esse vídeo. Hoje vamos falar sobre o tipo sentimental extrovertido. E eu queria fazer, antes de começar a falar, alguns adentros, né, dos vídeos passados. Primeira coisa que eu falei sobre a infância, do tipo pensamento extrovertido, sentimento inferior, aonde quando ele nasce, a mãe, ela olha para o filho como se ele fosse um sonho e não como se ele fosse um ser autônomo, com identidade. E ela acaba reprimindo e excluindo a subjetividade como algo fundamental na criação do filho. E o filho também, consequentemente, não se vê tanto assim como alguém importante. Criando nele uma consciência guiada por julgamentos externos, reprimindo assim reflexões subjetivas. Essa mesma condição que eu comentei no vídeo anterior também será posta no tipo sentimental extrovertido. A diferença é que aqui, ao invés de ser pensamento, é sentimento. O tipo sentimental extrovertido também foi uma criança que teve a sua subjetividade negada, restringida, mas no caso dele foi negada a subjetividade do pensar, reflexões do que ele acha correto e verdadeiro ou de maneira lógica, e foi postulado para cima dele que ele tem que ser guiado a partir de valores coletivos, certo? Uma segunda coisa que eu fiquei agoniado foi com a minha repetição da ideia de abstração que eu falei dos tipos extrovertidos. Eu queria aqui basicamente explicar, resumidamente, o que seria essa abstração. Abstração seria mais ou menos a ideia de que isso seria o ideal para o todo. Isso seria aqui o bom para as coisas. No tipo pensamento extrovertido, ele cria uma formulação lógica do que seria ideal de maneira coerente para a comunidade. O tipo sentimental extrovertido, ele tem uma ideia de idealização dos sentimentos para a comunidade. Tudo que é idealizado é levemente utópico. Tudo que é idealizado é mais ou menos um terceiro. Existe eu, você e o ideal. O ideal é como se fosse um Deus. É como se fosse algo acima de nós, apartado de nós. A extroversão, ela possui essa característica de amplitude acima das nossas identidades. É como se fosse um terceiro. E o extrovertido, ele vai olhar essa abstração ideal do objeto como se pertencesse a ele, já que está dentro dele o postulado de que o objeto é 1 milhão de vezes mais superior do que ele mesmo. Então, já que ele já concorda com a superioridade do objeto, ele acaba integrando isso na sua consciência. Um tipo extrovertido, ele se enxerga tanto como um objetificante do objeto, tanto como o objeto. Por isso a ideia de uma abstração, porque ele aglomera as pessoas em algo genérico. E isso vai ser feito aqui também no tipo sentimental extrovertido. Pois bem, vamos prosseguir agora. Se é um tipo sentimental extrovertido, a ideia aqui agora é o sentimento, porque a extroversão a gente já entende. O sentimento é tudo aquilo que se envolve de modo humanitário, de modo valorativo, de modo a se importar com os outros, do modo empático e de modo social. É o que faz o calor humano, é o que faz a coesão social, é que nos faz juntar-se um com o outro. Se não fosse pelo sentimento, que é a função mais importante, muito pouco teria a humanidade hoje, se não fosse pelo sentimento. É uma função de extrema importância. Quando essa função é ligada à extroversão, nós criamos um sujeito muito defensor das normas postas. Então, assim, um sujeito sentimental extrovertido, ele vai saber muito bem como reagir frente às situações que ele tem, aos objetos que é dado a ele e aos valores tradicionais de um grupo. Todas essas condições de um objeto concreto, de valores de um grupo, de situações,
ele vai saber muito bem como reagir às expectativas éticas dessas condições que eu citei. O que a gente nota nos tipos sentimentais seria uma ideia de subjetividade. Uma ideia onde o sujeito ele tem algo que é para si. Mas a gente não pode enxergar isso no tipo sentimental extrovertido. O tipo sentimental extrovertido ele não possui nenhum grau de subjetividade. A subjetividade do tipo extrovertido foi reprimida para que ele seja extrovertido. Ele não se considera, ele não consegue notar o que está passando dentro dele. O que existe aqui é uma pessoalidade, é um calor humano muito genuíno frente às expectativas que lhe é dado. Vou ler aqui o que eu escrevi para ajudar melhor. O objeto irá determinar o tipo sentimental extrovertido. Então, aqui os valores vêm de fora para o sujeito e ele rebate com a pessoalidade. Essa pessoalidade é o que dá o charme do tipo sentimental extrovertido. É aquela pessoa que, quando você vai conversar com ela e você fala, oi, tudo bem? Ela lhe responde de um jeito muito caloroso, com um sorriso de tamanho específico, com aqueles dentes brancos. Tá muito ligado à estética, tá muito ligado o que é bom, o que é mal, o que é importante, o que não é importante para você. Mas nesse caso, ele vai saber o que é importante para nós, no sentido ideal, no sentido abstrato. Essa determinação ele toma para si com essa pessoalidade, não subjetividade, defendendo assim os valores e situações sentimentais que ele é colocado. O sentimento se origina de fora para o sujeito como uma sensação de dever. Vamos dar um exemplo aqui de regras de etiqueta ou como se comportar de maneira adequada. Aliás, a ideia da adequação cabe muito bem para os tipos extrovertidos julgadores. Pensamento extrovertido, sentimento extrovertido como esse. Por quê? Porque é esse conjunto de critérios, porque sentimento não é emoções, tá? Sentimentos são formas de refletir e de postular regras sociais, ou seja, existem critérios no sentimento, mas aqui é dado de uma maneira ou pessoal ou subjetiva. E você vai ter que obedecer essa régua. O sentimental extrovertido, ele se vê como uma pessoa que aplica essa norma, essa conduta, e quem estiver fora dessa norma e dessa conduta, ele não consegue pensar sobre aquilo, muito menos considerar. Se você chega num saguão de uma casa muito bonita e você olha esse quadrozinho de uma menina aqui, e eu digo, eu que sou o anfitrião, eu sou o dono da casa e falo que esse quadro é bonito, o tipo sentimental extrovertido é capaz de falar a verdade, é muito bonito. Quando ele me responde desse jeito, de maneira automática, que realmente é muito bonito, ele não estaria falseando a conduta dele. Ele não está fazendo isso. Ele está se vendo de maneira muito pessoal, de maneira muito calorosa, o que ele está fazendo por mim. Ele está se sentindo alguém, ele está se percebendo como sujeito no momento que ele reage às minhas condições. Ou seja, o sentimental extrovertido ele é um escravo da sociedade, ele é um escravo da conduta, ele é um escravo da moralidade. Ele só se vê como gente, ele só se reage como uma pessoa com identidade quando ele se aplica às reações do coletivo. E isso ele vê com extrema sensação, sensação calorosa, com extremo coração quente. Quando ele me dirá que esse quadro é muito bonito, ele realmente vai falar com palavras muito bonitas, com coesões verbais extremamente delicadas, do quão esse quadro é bonito. Ele fala de modo genuíno, para manter a ordem harmoniosa dentro do ambiente. Se não existissem sentimentais extrovertidos, o mundo estaria um caos. Porque sem eles, a gente não consegue chegar a um ideal de norma de conduta valorativa. Certo? Jung dá um exemplo assim que o tipo sentimental extrovertido ele é muito importante para manutenções de condutas humanitárias, porque o sentimento é a função cognitiva que valoriza o outro, correto? Porque, vamos pensar bem, um tipo de pensamento ele é um tipo frio. Se um tipo de pensamento extrovertido, por exemplo, do vídeo passado, ele pensasse sobre condutas humanitárias,
não seria de uma forma genuína, porque ele não possui uma subjetividade sentimental. Ele não vai olhar o outro de maneira valorosa, porque essas condições humanitárias existem no sentimento. A empatia, a simpatia, a compreensão, o calor humano. Essa afeição de extrema importância existe apenas no sentimento. Se um tipo de pensamento for um cara estadista, político, ele não vai conseguir compreender isso de forma alguma. Ele vê isso, na verdade, como um método ou um dado para ele. O sentimental, extrovertido, mesmo que ele não reflita sobre a condição moral, mesmo que ele não saiba como fazer isso, ele simplesmente vai sentir que já compreende aquela valoração. São os tipos cognitivos que eles vão à igreja. Assim, não que vai à igreja logo você é sentimento extrovertido. Mas eu querendo dizer assim, tudo que lhe foi dado na infância para obedecer, ele obedecerá. Então é aquela pessoa que vai para a igreja numa felicidade genuína. Genuína porque está aqui fazendo um papel. Ele sabe muito bem, ele sabe muito bem produzir o seu papel na sociedade. E ele faz isso com extrema pessoalidade. E aí que mora o carisma dos sentimentais extrovertidos. Porque isso eles enxergam como algo deles. Todo mundo aqui me pertence, é acalorado. Por isso que podemos ver também o tipo sentimental extrovertido em políticos, como Luiz Inácio Lula da Silva, Martin Luther King. A gente podemos ver também esse tipo cognitivo em Leandro Carnal. Eu vou dar um exemplo de Leandro Carnal porque é muito interessante, porque ele sempre fala coisas que é agradável à conduta dos outros. Ele sempre fala de coisas que são muito graus de estirpe. Ele fala de Jesus Cristo, ele fala de William Shakespeare, ele fala de Hamlet. Ele fala sempre de livros populares, no quesito adequado acadêmico. Ele nunca vai trazer, sei lá, um filósofo alemão que mora na Áustria-Hungria, filósofo alemão que agora tá na Áustria-Hungria e que publicou um livro foda. Ele não é um tipo intelectivo, no sentido assim, ríspido, duro, reflexivo pra dentro. Não. Ele tá aqui fazendo um charme que ele enxerga com muito calor pra ele, apaixonante, sobre a manutenção dessas literaturas para o povo. É um tipo muito bem socialmente, é um traqueio social incrível. Ou seja, eles podem ser um tipo muito criativos quando se dita sobre essas condutas e adequações. O sentimento vem da norma, tratando com pessoalidade, que não pode ser considerado como um valor subjetivo reativo. Ele nunca vai ir para a igreja porque existe uma coisa dentro dele, meio subjetiva, que ele cria. Não é isso. Ele vai acreditar nas coisas que ele acredita como se estivesse afogado dentro d'água. Imagine o seguinte, um tipo extrovertido, existe um oceano, e o oceano são as pessoas, as condutas, normas sociais que a gente tem que fazer por obrigação, a gente nem sabe por quê, mas a gente faz. O tipo sentimental extrovertido, ele está afogado nessa água. Ele está lá dentro d'água se deliciando. Ele simplesmente olha para a água e ele acha que aquilo ali é o que é. Um tipo introvertido, ele não conseguiria ficar dentro d'água, porque ele se sentiria afogado por essas normas sociais que estão o cercando. Tudo aqui é água, eu estou me afogando. Então ele quer sair. Aí o introvertido, ele enxerga o mar de uma maneira para frente. Ele vai escolher se ele vai se jogar ou não. O extrovertido, ele tá lá dentro d'água fazendo um cadurme de amigos e tá nadando o mar inteiro, assim. Ele nem nota que tá dentro de um oceano de regras e normas e condutas, porque ele acha que ele é aquilo. Ele é afundado no mundo e ele não consegue se enxergar, ele não consegue sair de si para ver o oceano. Quando que o tipo sentimental extrovertido cria um problema? Quando ele começa a se assimilar demais pelo objeto, se dissolve na valorização criteriosa. Assim, o pensamento por trás do sentimento vai criar um caráter opositor. Pois, antes dessas condutas, ele não refletia nada desses tipos de valores, ou nada fora do valor. Quando esta condição irá o dissolver, ele vai ter que precisar encontrar em si mesmo uma análise lógica e verdadeira sobre o que ele pensa frente àquela situação vivida. Vamos explicar essa condição. Pronto, não tem o peixe dentro do oceano? Pois é, o tipo sentimental extrovertido, ele se vê como aquilo que ele foi criado para fazer. O tipo extrovertido, ele se vê como um sonho do povo.
Se você pergunta para ele o que ele sonha, ele não sabe muito bem o que dizer. Talvez ele diga para você algo que o outro quer que ele faça. Imagina agora uma pessoa que está afundando a sua subjetividade. Ele irá se afogar. Então, esse peixinho dentro d'água, ele vai começar a querer sair dela. Ele vai querer encarar esses valores de uma maneira pessoal, subjetiva, na sua própria perspectiva. Ele vai querer saber o que ele realmente acha daquilo. E isso para ele é uma dor, porque tudo que ele pensava, todas as fórmulas lógicas que passavam por dentro da cabeça dele, porque o pensamento é reprimido, mas ele ainda pensa. Ele está subordinado aos valores. Agora ele vai ter que pensar uma coisa fora daquele valor. Porque aquele valor ali está o afogando, já não mais o basta. Ele vai ter que reduzir essa potência valorativa. Acabando tendo um momento apenas para si, para que ele enxergue essa condição. Eu vou falar agora como vai surgir esse pensamento, que é primitivo e infantil. O pensamento será apenas um complemento do sentimento. Ele não consegue pensar naquilo que não consegue sentir. A lógica é religada agora e reprimida na consciência, sendo o sentimento algo contraditório. O mesmo objeto de alto valor para ele, que ele estava lá curtindo, dizendo que aquele era bom, era o melhor para todos, aquela ali é uma coisa para a galera, pessoal, enfim, comover as emoções, ele não vai conseguir mais enxergar aquilo do mesmo modo, porque ele vai estar dissolvendo a sua identidade em prol daqueles sujeitos, perdendo o seu senso de pessoalidade, perdendo o seu senso de carisma. Ele vai perder aquela sensibilidade que todo sentimental extrovertido tem do ambiente. Ele não vai conseguir jogar os sentimentos agora de forma genuína. É aquela mulher que, quando chega nesse momento de crise, e eu dei um exemplo nos vídeos anteriores do enterro, que é a mulher que ela vai num enterro, não gosta do morto, e quando ela tá lá na situação, chega perto de uma pessoa e fala, meus pêsames. Aí a pessoa olha assim e pensa, essa mulher tá realmente falando meus pêsames de coração? Tá meio falso, tá meio estranho. Ela tá falando de um jeito que fica meio artificial. O sentimento agora, por ser de uma conduta extrovertida, vai ficar artificial, porque vai gerar uma contradição do que ele pensa sobre aquilo, do que ele acha sobre aquilo, do que deve ser feito. O sentimental extrovertido, ele está realmente se degladiando nessa coisa de o que devo ser feito, o que é adequado, o que é a conduta necessária, o que eu acho pessoal, e ele vai se ver nisso, e ele vai descobrir que tem algo que é o que eu penso. Autoconhecimento. O meu senso de identidade, ele vai estar se degladiando com isso aqui. Ele vai precisar achar uma saída disso aqui. Enfim, ele vai perder a sua sensibilidade, porque ele vai estar desligado com o que está acontecendo dentro dele frente àquela situação. Ele vai começar a olhar para aquela situação com algo diferente, oscilando as suas emoções valorativas, vendo muitas vezes como alguém Maria vai com as outras, tá falando isso porque é o que tem que ser falado, ou disso porque tá meio falso. É legal com uma pessoa no momento, depois falar mal em outro, porque ela não consegue equilibrar mais o que é bom para a sociedade com o que ela está realmente pensando naquela situação. O objeto ele vai ser desvalorizado dentro da cabeça do sujeito, intelectualmente, quando o sentimento entra em sobrecarga, fazendo com que ele vai ter que pegar um raciocínio para dessecar a valoração, destruindo-a, não conseguindo criar outra coisa a não ser a destruição valorativa. Por exemplo, vamos supor que existe uma mulher sentimental extrovertido. Quando essa mulher era nova, ela foi ensinada o que é um marido adequado. É um homem que se veste assim, fala assim, não sei o que, não sei o que. E ela, como objeto e objetificante, ela vai se ver como aquilo. Então, quando ela olhar um homem com todas as adequações sociais, ele é um cara que fez direito, é um cara que fez medicina, é um cara que se veste bem, ele fala bonito, não fala palavrão, veste o perfume da marca tal, veste roupa da marca tal, todos os adereços externos, nada do indivíduo, né? Se a pessoa tivesse nu na frente da pessoa, se a pessoa fosse uma pessoa verdadeira, por sentimental extrovertido, ele não tá nem aí. Se a pessoa vier de modo cru, duro, realmente humano, pro sentimental extrovertido, ele não vai conseguir pensar sobre isso. A pessoa precisa ter um monte de adereços externos para gerar uma significação no sujeito extrovertido sentimental.
olhou o marido, ela vai se apaixonar, olhou o homem, ela vai se apaixonar na hora, porque é exatamente aquilo que ela se vê. Agora, imagina o homem, imagina como ela vai ter que lidar com esse homem no dia a dia. É óbvio que ela vai ser uma boa mulher, como ela foi ensinada, ela sabe muito bem o que falar, ela compreende muito bem o que é importante para eles naquele momento, mas vai chegar certas instâncias que ela vai ter que não gostar dele, ela vai ter que odiá-lo, ela vai ter que desgostar de um comportamento que ele está fazendo, ela vai ter que falar na cara o que ela pensa, coisa que ela nunca vai fazer. Ela vai ter que fazer isso em algum momento. E para ela chegar nesse momento de falar de maneira crua para ele, ela vai ter que dissecar toda a idealização sentimental. Ela vai ter que destruir toda aquele calor humano, aquela valoração, aquela harmonia que ela quer pôr no marido para enxergar de maneira crua a situação. Ou seja, ela vai ter que pensar em algo fora do que é necessário. Coisa que ela não consegue. Então, quando ela for falar pro marido ou reagir pro marido sobre as situações que ela tá vivendo, ela vai acabar sendo muito grossa, muito estúpida. Ela vai tratar o raciocínio que ela tá tendo de maneira muito infantil, primitiva, escárnea. A Von Franz diz, no livro dela sobre a função inferior, que o pensamento do tipo sentimento extrovertido dominante é comparado ao intelecto de um cachorro. Mas ela não tá falando que ele é burro. Ela tá falando porque é o seguinte, o cachorro, ele não é um bicho adestrável. Você não fala, dá a pata e ele é recompensado. O cachorro ele quer isso. O cachorro ele quer ser legal pro dono, ele quer ser adequado pro dono, ele quer que todo mundo esteja bem na situação, ele quer ser um cara bacana. Isso é um cachorro. Você adestra ele para que ele faça isso. Dá a pata, ele sabe corresponder ao dono. Agora, imagina o cachorro tendo que ter uma raiva do dono. Por quê? Se você pega o seu cachorro e prende ele dentro do banheiro por 3 horas, ele sai abanando o rabo, muito feliz. Agora imagina um cachorro tentando falar que aquela situação para ele o incomodou. O cachorro ele vai ter que xingar o dono que ele tanto ama, de maneira sensível, de maneira pessoal. O dono que ele tanto defende, que ele tanto late para ajudar o dono, ele vai ter que falar pro dono que ele tá puto. Meu irmão, vai ser uma dor pro cachorro num nível absurdo. O cachorro não vai conseguir processar direito. Aí ela trata a função inferior de maneira animalesca. A Von Franz. Instruindo a conduta valorativa, não é? Sentimento, valor estético. Ele não sabe resolver problemas de maneira lógica. Ele sabe apenas dar acabativa. O que seria mais ou menos isso. Enquanto o tipo de pensamento extrovertido, ele constrói um edifício inteiro, ele faz ele estrutura matematicamente a coisa, ele resolve o problema. O tipo de sentimento, ele não vai estar aqui para resolver de maneira metódica, porque isso seria o campo do pensamento, que não entra com o sentimento. Ele vai simplesmente entrar no prédio e falar, bota uma cor rosa, vamos fazer isso, bota algo bonitinho, bota algo mais legal para as pessoas se divertirem. Ele vai dar uma acabativa, ele vai dar uma refinada, ele vai dar o coração, ele vai dar o calor humano para aquela empresa. Ele vai dar a coisa boa e afável para aquela família. Uma palavra muito boa para o tipo sentimental extrovertido se chama panos quentes. É aquela pessoa que sabe muito bem acalmar. É a mãe Hera, sabe, da deusa grega. É quase também ligada a Afrodite, a deusa da beleza, aquilo que é bom e belo. Quando o sentimental extrovertido entra em contato com o pensamento introvertido dele reprimido, e ele vira aquela coisa meio animalesca, ele perde todo o senso de estética, ele perde todo o senso de harmonização, ele acaba entrando na grosseria e fica aquela coisa meio disfuncional. Ótimo, eu acho que eu falei tudo que deveria ser posto sobre o sentimental extrovertido. Não sei se ficou muito bom, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, bota nos comentários que eu vou tentar responder ou dar um link para você estudar ou procurar alguma coisa. Mas a gente pode acabar aqui o vídeo falando palavras sobre o sentimental extrovertido. Bom e belo, o que é bom e belo para a sociedade, expectativas sociais, personalidade, sensibilidade, simpatia, carisma, panos quentes, harmonização, adequação social. Tudo aquilo que não está adequado ele despreza, ele não consegue ter um processo de empatia,
porque ele não tem subjetividade. Ele não consegue se pôr no lugar de alguma coisa que não seja aquilo que foi pensado e servido pela ética. E uma pessoa que é gerida pelas emoções de um grupo. Esse é o tipo sentimental extrovertido, pensamento introvertido inferior. Pensamento introvertido inferior. O que ele pensa está sendo apagado em questão. É isso, gente. Espero que tenham gostado. 25 minutos explanando sobre esse tipo. E é isso. Fique pro próximo vídeo. E tudo de bom.